pode se assentar. Amém, irmãos. Nós, nesta manhã, estamos chegando no antefinal do livro de Êxodo. Penúltimo capítulo, final dele, penúltimo sermão em Êxodo, nesta série que tem sido tão rica e tão preciosa. Eu peço aos irmãos nessa manhã que abram em Êxodo capítulo 39, os versículos 32 até o versículo 43. Eu errei quando botei na tela o 42, ali é o 43, tá? Êxodo 39, 32 a 43. Penúltimo capítulo deste livro. Peço a você que acompanhe a leitura com atenção e devoção ao Senhor. Versículo 32 diz assim: Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho e os seus varais, o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro, com as suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação, também o altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a bacia, e o seu suporte, as cortinas do átrio, e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes finalmente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Essa é a palavra do Senhor. Feche os olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é perfeita, grandiosa e maravilhosa. E nessa manhã podemos entendê-la, porque o teu Espírito Santo está comprometido em nos dar a mente de Cristo e nos ensinar as veredas do Senhor. Então, ensina entre nós e a nós, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês vão fazer um desenho nessa manhã, que é uma cidade com tudo que uma cidade tem que ter. Todas as coisas que um engenheiro de cidade tem que colocar. Casa, prédio, rua, poste, tudo que vocês lembrarem que tem na cidade de Brasília, vocês podem tentar colocar num papel. Tem muito desenho para fazer ao longo do sermão. Vocês vão desenhando isso, e enquanto vão desenhando, vão ouvindo o que o pastor vai pregar e prestando atenção. Mas eu quero ver uma cidade bonita, hein, crianças? Então, coloca tudo lá, pede uma ajuda para o papai e para a mamãe aí também. Meus irmãos, tendo morado agora em Águas Claras, basicamente um canteiro de obras vivo, e que não dorme nunca, porque tem barulho 24 horas por dia, eu fico impressionado. Uma das coisas que me chama a atenção em Águas Claras é porque sempre tem barulho de obra. É bem interessante. Até, às vezes, tarde da noite, você ainda ouve algumas coisas acontecendo. E andando com os meus filhos em Águas Claras este dia, tem uma obra acontecendo perto da nossa casa, eu vi uma daquelas cenas que você vê, de vez em quando uma pessoa está tentando contemplar e entender o que ela está fazendo. Um engenheiro de obra estava ali, com seu capacetinho amarelo, olhando a escola que eles estão construindo na esquina da nossa quadra, e a posição dele era essa. Você já viu antes, né? Olhando assim, ó. Né? E ele faz assim, às vezes quando acena a cabeça, é tentando se convencer que está dando certo, né? Mas, passando perto dele, na volta, a coisa que eu ouvi falando, ele falou assim: ufa, completamos mais uma parte. E eu sei que você já teve essa sensação antes, de você olhar para alguma coisa que você terminou e falar assim: rapaz, deu trabalho. Essa parede que eu pintei, deu trabalho, mas chegamos ao fim, terminamos.
esse quebra-cabeça. Você é daqueles que já fez aqueles quebra-cabeças de 1.000 peças, 5.000, 10.000 peças? Sabe quando você termina um dos quebra-cabeças desse e fala assim, rapaz, eu sou o melhor quebra-cabeceiro desse planeta, olha isso aqui, né? Você fica tentando pensar se tem como emoldurar aquele quadro e botar talvez no quarto dos meninos, na parede da sala. Meus irmãos, todos nós, seres humanos, temos dentro de nós esse desejo de ver coisas completadas. Não é só começar, mas é ver as coisas se acabando, concluindo, um ciclo terminando. E nós chegamos aqui nesse momento impressionante, o momento em que o texto de Êxodo 32 a 43, esses versículos do capítulo 39, em colchetes, nos dão um resumo dessa grandiosa obra que se iniciou lá no capítulo 25. Em detalhes, o tabernáculo, a tenda do encontro, a tenda da congregação, a habitação de Deus no meio do seu povo, se concluiu. E Moisés, pela enésima vez, faz questão de resumir para a gente o tamanho dessa obra, dessa beldade do Senhor. A gente tem a lista aqui de tudo resumido, é claro que é a versão resumida, mas toda a mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas, as bases. No versículo 34, as coberturas da tenda que eram feitas de peles de carneiro tingidas de vermelho, cada uma dessas coisas com significados visuais, estéticos para o povo, para levá-los a entender a presença de Deus e a necessidade de termos reconciliação com o Senhor. Couro fino, cortinas internas que protegiam a arca, a própria arca da aliança listada no versículo 35, as varas para transportá-la, a tampa do propiciatório, que é o lugar da expiação, a mesa da proposição, todos os utensílios dessa mesa, os pães da presença, o candelabro de ouro, as lâmpadas simétricas, os acessórios para o óleo de oliva para a iluminação, o altar de ouro puro, o incenso perfumado, a cortina para a tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportá-lo e os seus utensílios, a bacia de bronze, o suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas, as bases, as cortinas para a entrada, a cortina para a saída, as cordas, as estacas, e até mesmo as roupas sacerdotais de Arão e dos seus filhos, finalmente confeccionadas para o serviço sagrado. Pastor, se a gente já leu tudo isso agora, por que você falou tudo de novo? Podia ter economizado 3 minutos de sermão. Meus irmãos, é porque se Deus está repetindo pela enésima vez, é porque para Deus é importante, e para você tem que ser importante. Esses detalhes importam para o Senhor. Por quê? Porque não é o tabernáculo de Moisés, não é o tabernáculo de Arão, não foram eles que tiveram uma ideia sensacional na saída do Egito. Vamos fazer uma casinha ambulante para todo mundo ter. Não! É o tabernáculo de Yahvé, que desde o primeiro dia em que ele se apresentou a Moisés como fugitivo do Egito, quando ele se fez presente naquela teofania, naquela aparição, na sarça ardente. E Moisés questiona a identidade dele e ele fala, eu sou o que sou. Mas o grande eu sou agora habita no meio do seu povo. E para habitar no meio do seu povo, meus irmãos, é necessário preparar a casa do rei, o palácio é dele. Tudo isso aqui, meus irmãos, é feito, é uma menção que aparece 2 vezes nesse texto, ou pelo menos aqui a gente tem 3 formas diferentes de mencionar, uma coisa que vem aparecendo desde o capítulo 25 até agora, que tudo está sendo feito em conformidade, segundo o Senhor ordenara. É um ponto que é repetido o tempo inteiro. Esses homens, esses construtores foram inspirados e especialmente dotados por Deus para fazer essa obra. Bezalel, Oliabe, todos os ajudantes permaneceram estritamente focados no plano de Deus. Um comentarista, inclusive, coloca, os meios de adoração na presença de Yahvé, embora foram feitos pelas mãos de homens e mulheres, são concepção de Yahvé, não destes homens. E até mesmo seus talentos especiais são aproveitados, aumentados e guiados pela presença de Yahvé. Que bonito, meus irmãos. Que bonito, né? Que bonito ver uma igreja funcionando, vocês não acham? Acho bonito demais.
E eu acho bonito não só ver o povo trabalhando, a beleza, mas é muito bonito ver esse líder, esse pastor chamado Moisés. Tem duas coisas que me chamam a atenção quando a gente percebe aí nos versículos 42 e 43. No 42 ele menciona assim: tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Veja que Moisés, meus irmãos, é esse líder que aprendeu bem a sua lição de gestão. Ele é um pastor de escravos, fugidos do Egito. Mas ele consegue pegar esses escravos fugidos e receber a instrução de Deus, repassar a instrução adiante e delegar e confiar. Porque Moisés não fez tudo sozinho. Quando ele tentou aconselhar, fazer o aconselhamento bíblico dele todo sozinho, Jetro chegou e falou assim: Moisés, não vai dar não, rapaz. Sogrão teve que botar juízo na cabeça dele, fala aí, seleciona uns homens aí para te ajudar com esse aconselhamento, senão você vai desfalecer nessa fila de gabinetes que você estabeleceu aí para você todos os dias. Então Moisés aprendeu a lição, tem que confiar, tem que delegar. Então você vê que um homem fiel, um pastor fiel, que prega, o povo ouve e faz, que bênção. Mas também me chama a atenção, meus irmãos, que Moisés, como mediador desse serviço, ele é um veículo para que a bênção do Senhor alcance essas pessoas. Olha o versículo 43, olha o que ele fala aí: viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Muito importante essa menção aqui, ela é bem singular. O povo traz o tabernáculo, provavelmente ali a tenda desmontada, todas as peças, eles colocam na frente de Moisés, tudo ali, tudo, imagina, todas aquelas peças desmontadas, os varais, devia ser bastante coisa, Eles não tinham caminhão de mudança naquela época, eles tinham que carregar tudo, nos animais e eles mesmos. Então eles botam tudo na frente, e Moisés, o texto deixa claro que ele vai, é o inspetor, ele vai olhando, ele olha tudo, ele verifica todas as coisas, afinal de contas, preste atenção, é ele que havia subido no monte, é ele que havia recebido de Deus e ouvido de Deus quais eram os detalhamentos. Então, a única pessoa que tinha condições de inspecionar se estava tudo nos trinques era Moisés. Então, ele olha tudo, verifica cada detalhe, cada coisa, e viu que tudo havia sido feito conforme Deus havia ordenado, e então, ele os abençoou. Meus irmãos, essa bênção aqui é um atestado de aprovação. Está tudo certo. Deus aprova as obras das mãos de vocês. Meus irmãos, no estudo da teologia bíblica, esse conceito de bênção é uma coisa muito séria. Bênção na Bíblia está relacionada à ideia de concessão de vida, de concessão de favor, de aprovação de algo. Quando Deus abençoa algo e usa seus servos para abençoar algo, é Deus dizendo: o meu favor acompanha isso aqui está do meu jeito. E Deus já vem fazendo isso porque há algum tempo Ele mesmo vem construindo coisas e abençoando as suas próprias obras. O que foi que aconteceu lá em Gênesis capítulo 1, versículos 30 e 31? Deus cria o homem e a mulher, e o texto diz que viu Deus que tudo era muito bom, lembra? E aí no início do capítulo 2 de Gênesis, versículo 1, o texto nos diz que Deus então, havendo terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que havia feito e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Que texto maravilhoso. Deus abençoou o dia 7º. Por quê? Porque o dia 7º é a coroação do trabalho que foi feito na semana. Meus irmãos, o domingo do Senhor hoje, que é o nosso novo sábado, a partir do Novo Testamento, é um momento para eu e vocês olharmos para o trabalho que foi feito na semana anterior, e em vez de continuar trabalhando nesse dia, é descansar e falar assim: ô Senhor, abençoa a obra das nossas mãos. Eu sou teu servo, Senhor, eu tenho minha empresa, eu tenho meu trabalho, eu trabalho no governo, eu sou estudante, eu sou aluno, eu ralei até essa semana, Senhor. Abençoa a obra das minhas mãos, abençoa, Senhor, estabelece teu favor sobre tudo que nós fazemos. Não é um dia para a gente continuar trabalhando, é um dia para você descansar.
Se descansar seu coração no Senhor, é saber, Senhor, mesmo quando eu não estou descansando no domingo, o Senhor continua trabalhando em nosso favor. Então eu descanso, Senhor. Eu descanso em Ti. Meus irmãos, eu amo ver como esse povo está concluindo a obra, fazendo coisas com início, meio e fim, porque o próprio Deus é aquele Deus que faz coisas com início, meio e fim. Os projetos que o Senhor inicia, Ele conclui. E é curioso a gente ver o povo trabalhando tão bem aqui, né? É bênção do Senhor, porque a gente sabe que essa não era a norma de Israel. Não era o jeito deles de fazer as coisas. Quantos trabalhos de Israel ficaram pelo caminho, meus irmãos? Quantas coisas foram começadas de um jeito e terminadas de outro? Quando foram terminadas? A que me vem na cabeça de imediato é Moisés subindo para se encontrar com Deus. Povo, fica aí todo mundo adorando, tá? Quando ele volta do monte, todo mundo virou egípcio, cananeu. As coisas mudam. Os projetos que começam não terminam do jeito como deveriam quando terminam. E esse padrão do coração humano ia ficar claro logo em Gênesis, meus irmãos. A gente vê Deus começando tudo muito bom, muito bonito, muito cheiroso. Mas vem o atrapalhador profissional em Gênesis capítulo 3, e Satanás planta uma ideia diferente na cabeça deles. Fala, olha, essa obra que o Senhor terminou não é bem assim. A rebelião que se instaura no coração de Adão e Eva, quando se permitem ouvir a voz da serpente que fala, come do fruto da árvore, isso aqui é melhor. E o foco deles se desviam, e me permitam fazer uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. A partir daquele momento, Adão e Eva entraram num TDAH espiritual. O foco ficou, a atenção sumiu. Eles não sabem mais o que eles estavam fazendo, eles perderam o rumo de casa. Sabe quando você sai de casa? Já aconteceu? Hoje está todo mundo acostumado com o GPS, o Waze. Você sai de casa dirigindo, mas você não lembra para onde você estava indo, aí você pega a entrada errada. Quantas vezes já aconteceu isso com você, Mateus? Quantas vezes eu peguei o retorno errado? Entrei... Porque a gente esquece o que a gente estava fazendo. Desde Adão e Eva, a humanidade esqueceu-se do que estava fazendo. Então ela começa projetos sem saber exatamente por que ela está fazendo aquele projeto e aonde ela quer chegar. E os projetos vão ficando pelo caminho. Meu irmão, eu estou descrevendo você. 2025 acabou de começar. E alguns de vocês fizeram um compromisso de, esse ano eu leio a Bíblia inteira. Esse ano vai. E aí, está indo? Está vando? Mas a gente não faz isso só com as coisas mais prioritárias. O pecado se incrustou na gente de uma forma tão grande que até as coisas menores a gente não consegue fazer. Vou fazer academia, esse é o ano da dieta. E não dá 2, 3 dias, a gente já está desanimado. Me impressiona como os nossos projetos vão ficando pela metade. Muitas vezes quando você dirige pela cidade, vamos supor que a gente estivesse numa época em que as obras não se concluem. A gente já viu muito disso na nossa história de Brasília, né? Você vai dirigindo o carro e as obras vão ficando pela metade. Por que não tem metrô até o final da Zanorte? Por que não tem VLT na W3? Porque só a promessa de Copa do Mundo não termina as obras, meus irmãos. As pessoas pensam em outras coisas que elas querem fazer com aquele dinheiro, então elas desviam verbas. Os nossos compromissos são muito fracos, então a gente começa uma coisa, mas a gente não dá prosseguimento a ela. A gente se esquece no amanhã do valor daquilo que eu comecei hoje. E meus irmãos, se dependesse de Israel de dar continuidade e sustento a essa obra do Senhor, para que então se salvassem, para que então entrassem na Canaã celestial, eles jamais entrariam. Porque o autor de Hebreus, lá no capítulo 4 de Hebreus, ele diz que muitos foram ficando pelo deserto. O pecado e a rebelião de Israel fez que ao longo daqueles 40 anos, muitos fossem morrendo e fossem ficando pelo caminho. Já imaginou que viagem terrível, né? Você olhar para trás e tem cadáveres e esqueletos de pessoas que começaram, mas não terminaram.
O conceito bíblico para isso que a gente acabou de falar, meus irmãos, é apostasia. Você já ouviu essa palavra antes? O que é apostasia? Espiritualmente falando, apostasia é aquela pessoa que, num primeiro momento, dá sinais de fé, dá sinais de compromisso, de seguimento do Senhor, mas a semelhança do que Jesus fala lá em Marcos capítulo 8, na parábola do semeador, quando vão vindo as preocupações da vida, quando vão vindo as distrações, os espinhos vão sufocando a semente dessa pessoa, que nunca teve muita profundidade, que é rasa. Então ela começa na fé, mas daqui a algum tempo você fala, cadê a fé dela? O coração se esfria. Eu e o conselho estávamos conversando, reunião do conselho recentemente, a gente ia fazendo avaliação de um irmão que abandonou a igreja alguns anos atrás. E alguns dos presbíteros não se lembravam das circunstâncias, aí eu peguei a carta que o irmão em questão mandou para o conselho e li para eles. Falei, olha o que ele falou na carta. Era a descrição de um apóstata, como se estivesse seguindo o caminho bom, não é? Como se estivesse fazendo coisa bem. Eu me encontrei, quando na verdade estava se perdendo. Como eu me encontrei, eu não preciso mais da igreja. Como eu me encontrei, eu não preciso mais do evangelho. Agora eu sei o que é melhor, eu encontrei o meu caminho. E aí qual é a decisão da pessoa? Sai da igreja. A obra começou, mas não tinha raiz. A obra começou, mas as preocupações, as seduções das ideias, das ideologias, das religiões, dos falsos evangelhos, que não são evangelhos coisa nenhuma, vão perniciosamente se infiltrando nos labirintos do coração. E quando você menos percebe, aquele coração daquela pessoa foi tomado. E ela rompe com o compromisso dela com Cristo e com a sua igreja, formalmente. E alguns informalmente, eles só vão sumindo e abandonando. Meus irmãos, essa é uma realidade. Esse é um fato. Isso acontece. Assusta, mas acontece. A Bíblia garante para a gente que no dia de Cristo, o Senhor Jesus Cristo falou isso lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículo 21. Ele falou assim, presta atenção, eu quero que vocês ouçam agora, porque agora vai uma enxurrada de Bíblia aqui para a gente. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que exegese legal. Eles vêm até Jesus com a alegação de que eles profetizam em teu nome. Nós temos profetizado, o verbo aqui, o aoristo grego aqui, nós temos feito isso. Mas aí Jesus volta para eles falando, não, o que vocês têm feito é iniquidade. Vocês acham que vocês estavam fazendo isso. Talvez vocês se enganaram achando que vocês estavam nesse caminho. Mas a conclusão da obra de vocês não foi essa, vocês não perseveraram até o fim. E ao não perseverar até o fim, isso evidenciou que, na verdade, vocês nunca nem começaram direito. Vocês saíram do nosso meio porque vocês não eram dos nossos. Lembra que João fala isso lá em 1 João? Eles saíram do nosso meio porque, na verdade, eles nunca nem foram dos nossos. Tinha jeito de ovelha, falava como ovelha, levantava a mão como ovelha, cantava música de ovelha, mas não era ovelha. É um apóstata. Parece trigo, mas vai se revelando como joio. Já ouviu essas histórias antes, né? A gente conhece muita gente assim. Então, meus irmãos, o atestado bíblico, e Paulo vai trazer isso lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11, o atestado bíblico é que, infelizmente, no Israel segundo a carne, muitos israelitas, muitos judeus, que, Paulo fala no início do capítulo 9 de Romanos, que receberam a adoção, receberam a aliança, receberam os estatutos das mãos de Moisés, infelizmente não creram. Infelizmente aquilo não desceu da mente para o coração, eles não internalizaram aquilo, então eles foram ficando pelo caminho, foram apostatando. E se dependesse do Israel, segundo a carne, de ser salvo, eles não se salvariam. E, igreja,
para que fique claro, se isso é verdade para com Israel, que é o povo que Deus escolheu para receber todas essas ordenanças do Senhor, se eles mesmos não permaneceram, quanto mais gentios como eu e você. Qual é a nossa chance? A gente não teria chance nenhuma. Nossas obras religiosas, meus irmãos, são pífias para nos fazer abrir o portal do céu e entrar lá. Mas Paulo, em Romanos 9, logo depois de ter falado da doutrina da predestinação, e até mesmo da reprovação, de que muitos de fato não eram eleitos, e o coração deles se endureceu como o coração de Faraó. Apesar dele ter falado isso, ele vira e diz, mas Deus, é o mais Deus de Paulo lá em Romanos 9, 28. Deus cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. E Paulo disse isso com relação à salvação de um remanescente no meio de Israel. Mesmo em meio aos judeus, muitos se salvariam. Deus causaria um avivamento salvífico. E muitos viriam a Cristo, como já estava acontecendo. E continua acontecendo nos nossos dias. Se você está acompanhando algumas notícias aí, eu gosto de acompanhar um pouco dessas notícias do mundo israelita, palestino, e os nossos missionários têm dado relatos. Eles estão se salvando. Por quê? Porque não depende da obra, presta atenção, não depende da obra dos construtores do tabernáculo, depende da obra do construtor do tabernáculo. Havia um outro Moisés, que faria um trabalho melhor do que o primeiro Moisés, infinitamente melhor. Isaías, presta atenção, Isaías, quando foi descrever a obra de Jesus, que viria 700 anos depois, ao falar do servo sofredor em Isaías 53, do sofrimento que Jesus teria por nós, ele disse, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jesus ia botar a mão na cintura e falar assim, isso aqui está muito bom, mas o custo era altíssimo. Nós lemos hoje, na liturgia do culto, lá em João 19, no momento que Jesus estava sendo cruelmente vilipendiado, esmagado pelas mãos dos homens, humilhado com palavras torpes. O texto de João, meus irmãos, diz que naquele momento de altíssimo sofrimento, Jesus foi capaz de olhar para tudo aquilo, e João 19, 28 diz que depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura. Jesus olha para trás, para toda a vida que ele viveu, ele olha para a maneira como ele pregou, como ele amou, como ele perdoou, como ele caminhou, como ele restaurou, como ele curou. Ele olha lá para trás e ele olha agora para os eventos recentes dessa sexta-feira, quinta-feira, dessa semana da paixão, a traição de Judas. Ele olha para a forma como Pilatos liberta Barrabás e condena ele. Ele olha para o tratamento dos soldados romanos, para os chicotes, para a coroa de espinhos, para as vestes repartidas. No meio do sofrimento da sua dor, já pregado por cravos numa cruz, ele diz, está tudo saindo conforme o planejado. Tudo que os profetas haviam escrito e profetizado e anunciado está se cumprindo nos mínimos detalhes. E para coroar esse momento de cumprimento, o texto nos diz que Jesus disse, logo depois de perceber tudo isso, ele falou, tenho sede. Meus irmãos, aula de teologia bíblica aqui, aquele que era a água da vida, que saciava a sede de outros, disse, tenho sede. E o que esses homens fazem para marcar simbolicamente exatamente a natureza agridoce da morte de Jesus? O texto nos diz, estava ali um vaso cheio de vinagre.
embebedaram de vinagre uma esponja, um isopo, e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à sua boca. Vinagre. Quando, pois, João 19,30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, tetelestai, está consumado, está feito. Tudo o que Deus queria causar para a salvação dos homens, está consumado. E naquele momento, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito e morreu. A obra da justiça de Deus foi completa. A ira de Deus sobre toda a carne foi saciada, lançada no Filho de Deus. Meus irmãos, quem diria que esse Jesus, que assim agiria, ressuscitaria dali a 3 dias? Pense nisso. Ele cumpriu a obra, e ele havia dito, vocês podem derrubar esse tabernáculo aí de vocês, esse templo de vocês aí que Herodes coroou com suas decorações, pode derrubar. E ele faz uma brincadeira apontando para aquele templo, mas eu levantarei um templo em 3 dias. Quando eles ouviram no primeiro momento, ninguém entendeu. Mas ali no 3º dia, quando as mulheres foram com suas preparações para ver o corpo de Jesus, a pedra estava rolada, e quando elas entram só tem 2 anjos lá dentro. Por que vocês estão procurando aquele que está vivo? Porque ele estava vivo. A obra estava completa, de fato. E uma vez completa, a morte já não tinha mais poder sobre ele. E o Rei dos céus e da terra ressuscitou dos mortos. Aleluia! Glórias ao Senhor. Então, meus irmãos, o nosso Deus, diferente das religiões do mundo, o que ele começa, ele termina. Você acha que você está fazendo o que aqui hoje de manhã? Você veio aqui porque Jesus não desiste da sua igreja. E ele continua ao longo da história, no Império Romano, na Ásia Menor, com perseguição de sangue. Muitos foram decepados, outros foram mortos diante das suas próprias famílias. Mas a igreja não morre porque Jesus não pode morrer mais. Ele está vivo. O apóstolo Paulo, quando foi alcançado no caminho para Damasco, ele foi alcançado não pela ideologia do cristianismo, ele foi alcançado pessoalmente pelo Deus do cristianismo. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. Eu sou Cristo a quem tu persegues, Saulo, sou eu. Então, Paulo começa a caminhada dele de apóstolo, porque esse Jesus dos apóstolos havia dito aos apóstolos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Consumação. Ele prometeu aos apóstolos que ele começaria com eles, que ele ficaria com eles e que ele terminaria com eles. Então a igreja recebe essa vigorosa esperança. Por isso que quando Paulo toma para si um discípulo chamado Timóteo, fala, Timóteo, vem cá. Vem cá, Timóteo. Timóteo, eu sei que é difícil esse negócio de ser pastor, né? Você está sofrendo aí. O pessoal da igreja está dando trabalho. Você está tendo que pregar contra as heresias e falsidades de muitos enganadores aí no meio. Veja, Timóteo, ele fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias as coisas seriam assim, Timóteo. Elas são difíceis. Tu, porém, Timóteo, 2 Timóteo 4, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo, você começou? Termina. Vai, Timóteo. Sabe por que Paulo podia ter a confiança de falar isso para Timóteo e não falar da boca para fora como um hipócrita? Sabe por quê, igreja? Porque ele mesmo lá, no versículo seguinte, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, o primeiro é, Timóteo, cumpre o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente, mas na sequência ele fala, quanto a mim,
o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, olha a convicção de Paulo, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não é só eu, Paulo. Todos quantos amam, aguardam, perseveram, vigiam dia e noite, ao redor do mundo, e esperam por Jesus voltar, eles também receberão suas coroas. Uma vez eu lembro conversar com uma pessoa que se dizia cristã, mas quando entrou no assunto do céu, e acontece, porque eu vou falar aqui essas idiosincrasias, essas dualidades da nossa cabeça acontecem. Meus irmãos, ela achava que ela era crente, mas ela achava que não ia para o céu. Você sabia que tem... Sabe por quê? Porque na cabeça dela, ela achava que Jesus até tinha morrido por ela, mas de que ela não tinha direito ou condições de imaginar que ela poderia ir para o céu. No coração dela, ela guardava a possibilidade de que ela iria para o inferno. Eu perguntei por quê, ela falou, porque eu sou uma má pessoa. Eu falei, então você nunca entendeu o Evangelho. É óbvio que você é uma má pessoa, é óbvio. Não tem uma única pessoa que não seja naturalmente mal. O Evangelho não é um atestado de quão bom você é. O Evangelho é um atestado de quão bom Jesus é para abrir o céu para você. Ele vê o fruto do penoso trabalho dele. E ele fala, eu sou realmente capaz de justificar muitos. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meus irmãos, é por isso que eu e você aqui caminhando para o final do sermão, é por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, pode abrir aí, vai lá, 1 Coríntios capítulo 3. No versículo 10. Bem no finalzinho do capítulo 3, Paulo está falando um pouco ali sobre a natureza do ministério apostólico, mas ele vai falar sobre o conceito por trás da pregação dele, e no final do capítulo 10, ele diz assim, porém cada um veja como edifica. Ele está falando da pregação dele, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então vamos explicar o texto de trás para frente, tá? Vamos começar com alívio, o bálsamo do coração. Se o seu fundamento é Jesus, você vai ser salvo. Posso ouvir um aleluia? Já começa por aí para aliviar geral. Porque é muito ruim pensar na possibilidade de não ir para o céu. Mas se você, irmão, nessa manhã, crê que Jesus é o Senhor sobre a sua vida e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para salvar você, você será salvo. Amém. Amém. Aí ele fala assim, agora tem uma responsabilidade. O fundamento é Cristo. Amém. Como é que você vai edificar agora? Ele está falando. Você pode fazer uma escolha nessa sua vida cristã de edificar a sua caminhada de santidade com ouro, prata e pedras preciosas. Ou você pode acabar edificando com madeira, palha e feno. Crianças, de que é feita uma casa boa? Quando a casa é boa. Para não pegar fogo. Para não ter terremoto e a casa cair. A casa tem que ter materiais sólidos, não é, crianças? Valiosos, permanentes.
Lembra que a música diz, as tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tem. Então, o fundamento tem que ser Cristo, crianças. A rocha tem que ser Jesus, mas as paredes da casa tem que ser o que Jesus disse para a gente. A lei boa do Senhor, praticada no Senhor, que dura no Senhor. Meus irmãos, nós podemos ser crentes, mas acabar, infelizmente, vivendo de uma forma ímpia. Crente mundano, crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Não dá. Me constrange. Nem todo mundo na minha cabeça é automaticamente um apóstata. Eu lembro que os jovens uma vez me perguntaram perguntas difíceis. Difíceis essas perguntas, viu, jovens? Vocês sabem de quem que eu estou falando, vocês jovens. Pastor fulano de tal era um grande pregador, mas cometeu um pecado sexual, e aí após a morte dele, descobriu-se que ele tinha feito aqueles pecados. O que faz? Eu falei, não foi pergunta difícil para mim, não. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente vê um escândalo com uma grande figura no mundo cristão, até reformado, protestante, e dói tremendamente no nosso coração. E a gente pergunta, será que é um apóstata? Será que ele abandonou a fé de uma vez por todas? Mas aí eu lembro do filho pródigo na Bíblia. Aí eu lembro de Davi e Batseba. Aí eu lembro que Deus às vezes tem mistérios que eu não tenho resposta ainda, então eu vou ter que ver o fruto lá no final do filme, eu vou ter que ver o filme de trás para frente, quando eu chegar lá no céu para saber se deu certo ou deu errado. Então, meus irmãos, não me façam perguntas que eu não tenho resposta. Tendo dito isso, eu e vocês temos uma responsabilidade agora. Como que você está construindo a sua casinha em Jesus, meu irmão? É com ouro, com prata, com pedras preciosas, com uma vida piedosa. A gente falou na semana passada sobre a importância de remir o tempo, porque os dias são maus. Lembra disso? Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus irmãos, a gente não tem tempo para desperdiçar. Bota as prioridades no lugar certo e vai lá e faz pelo poder do Espírito Santo. Vai ler a Bíblia, crente. Para de ficar no rios do seu Instagram o dia inteiro. Para de ficar no TikTok o dia inteiro. Para de ficar no X, no Twitter o dia inteiro. Vai ler a Bíblia. Enche a sua cabeça com a verdade de Deus. Porque, meus irmãos, o desenrolar dos atos decretivos de Deus estão acontecendo. E tem muito crente que está bobão. Não está vendo, presta atenção. Aqui eu estou caminhando para o final do sermão, mas isso é muito importante. Diante dos nossos olhos, nesse momento, os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. E se você não ler a Bíblia, você vai ficar como uma pessoa boba que acabou de acordar cheio de remela no olho, porque dormiu mais do que devia. Quando Jesus está falando, bora, acorda, põe a roupa do dia, não da noite. Nós não somos da noite para viver como aqueles que vivem em orgias, na embriaguez e dissolução dos seus corações. Nós somos do dia. Então tem que acordar, tem que entender a Bíblia. Meus irmãos, Jesus já veio uma vez. Mas o que ele falou que ia acontecer entre a primeira e a segunda vez? O que a Bíblia diz quando você lê a Bíblia? Lá em Mateus 24, no discurso do Monte das Oliveiras, os discípulos viraram para Jesus e perguntaram, Senhor, como saberemos os sinais da tua vinda? Como saberemos que a consumação está se aproximando? É literalmente o que eles falam lá em Mateus 24, 3. E aí Jesus começa a fazer uma lista entre o versículo 3 e 14 do capítulo 24 de Mateus. Ele fala, veja, anticristos se levantarão, pessoas se dizendo Cristo ou representantes de Cristo, falsos profetas, enganadores. Eles vão se infiltrar no meio do povo e disseminar suas mentiras perniciosas. E tentar convencer a gente de que doutrina não é importante. Tentar convencer você de que não importa os detalhes da Bíblia. E aí as pessoas, no afã de falar, maior é o que nos une do que nos separam, acabam jogando fora o bom depósito de Cristo que nos foi dado. Ele fala, fala de guerras, ele fala de rumores de guerras, guerras e rumores de guerras. Levantar-se-á nação contra nação, haverá notícias de fomes, terremotos em todos os lugares. E nós temos observado exatamente isso, né? Desde o primeiro século da igreja, o que tem acontecido? E eu diria que em algum grau, em alguma medida, algumas coisas têm se intensificado dentro dessa grande tribulação.
sereis atribulados. Jesus falando para os discípulos, vocês vão ser atribulados, serão odiados e mortos. Mas, Jesus disse, os crentes verdadeiros perseverarão até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 14. E aí no Mateus 24, 13. E no versículo 14, então ele diz, ouça, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O fim. Igreja do Senhor, nesse momento o evangelho está sendo pregado às nações. Agora, enquanto a gente fala, nesse momento, enquanto a gente fala, o Silvio Biso está lá na Itália acompanhando pessoas. Nesse momento, enquanto a gente fala, o João Petrecelli está lá no Nepal com a Tânia e com a equipe missionária. Enquanto a gente fala, o Daniel Charles Gomes e a Márcia estão lá no Japão. O Marcos Vinícius e a família dele estão lá na Geórgia. Enquanto nós estamos falando, o reverendo Raimundo Montenegro e o Paulo César e suas famílias estão lá no Panamá, trabalhando na segunda igreja presbiteriana do Panamá. Enquanto nós estamos falando aqui agora, no Brasil, de norte a sul, leste a oeste, o evangelho está sendo pregado. Os índios estão ouvindo, os quilombolas estão ouvindo, os surdos estão ouvindo, os autistas estão ouvindo pela fé em Cristo Jesus. Só não vê quem não quer. Só não vê quem prefere ficar dormindo em vez de ver o que a Bíblia diz sobre os sinais dos tempos. E o que vai acontecer no fim, meus irmãos? Como é que a obra se conclui? Paulo diz em Romanos 15, explicando sobre a doutrina da ressurreição dos corpos, que alguns vão ser ressuscitados para uma vida de perdição. Aqueles que não creram em Deus serão ressuscitados para ir para o inferno. Suas almas já estão no inferno, mas lá no inferno eles vão ter corpos para perdição. Mas ele fala que aqueles que semearam em Cristo na incorruptibilidade, aqueles cujas sementes foram lançadas na terra da incorruptibilidade de Jesus, eles serão ressuscitados no último dia, não para desonra, mas para honra, não para vergonha, mas para glória. Jesus voltará, a trombeta soará, os mortos se encontrarão com Jesus nas alturas no soar da trombeta. E o texto de 1 Coríntios 15, 24 diz, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. É a morte. Quando Jesus voltar e a gente se encontrar com ele nas alturas, sabe o que não mais vai tocar a gente? A morte. A morte não terá mais poder nenhum sobre nós. Não haverá doença, nem Covid, nem nenhum tipo de pandemia, nem câncer, nem notícias que assolam nossos bebezinhos, nossas gestantes, nossos solteiros, aqueles que não se casaram e acham que vão morrer de doença antes de casar. Essas preocupações e paranoias e medos não terão mais espaço quando os nossos olhos contemplarem face a face o nosso construtor. O tabernáculo vem, ele vem, igreja! E eu vou morar com Jesus e você também. E Jesus vai olhar para essa Jerusalém, essa multidão de povos, tribos, línguas e nações, de todo canto, de toda cultura, de toda época. Ele vai olhar com o capacetinho de construtor dele, que é uma coroa de rei, e vai botar a mão na cintura e falar, ufa, ufa, tetelestai, está consumado. E a gente vai ficar tão feliz, meus irmãos, porque na verdade, esse fim terreal é o início eternal. O fim terreal é o início eternal. Como que você vai construir até lá, meu irmão, minha irmã? Eu termino o meu sermão fazendo essa pergunta. Eu estou incomodado com essa pergunta há alguns dias.
Como é que a gente está construindo? Você precisa fazer uma avaliação. Qual tem sido a sua prioridade de tempo, meu irmão? Não só quantidade, mas qual a qualidade do tempo que você usa? Será que o seu coração às vezes está pensando que as coisas que Deus ordena não são assim tão aprazíveis e as coisas que você quer fazer são as mais aprazíveis? Será que seu coração está dividido? Homem de ânimo dobre. Porventura você pensa que você vai chegar a algum lugar com o espírito dividido? Endireita esse espírito, crente. Fala, Jesus, Jesus, eu quero construir contigo, não sentigo. Me dá, Senhor, condições de olhar para a palavra e falar assim, o que o Senhor espera de mim? Construindo dia após dia algo. Eu quero terminar dizendo, meus irmãos, que eu sei que às vezes construir é um pouco difícil, porque às vezes a gente não está vendo humanamente lá o resultado final. Então você precisa de fé. Pô, pastor, será que dá certo mesmo esse negócio de fazer culto com os meus filhos todo dia? É tão difícil, pastor, os meus filhos não sentam na cadeira. Eles não querem me ouvir. Pastor, eu já falei com meu marido tantas vezes. Ele não quer me ouvir. Ele não ouve, ele tem um coração duro. Pastor, sério mesmo que eu preciso estar na igreja todo domingo? Será mesmo que eu preciso ir para o culto de manhã, eu preciso ir para o culto à noite? Por que eu não posso ir um domingo e faltar os outros para fazer caminhada no eixão? Meus irmãos, construir dá trabalho. Quem disse que não dava trabalho? Dá trabalho sim, para de se enganar. Para de achar que a vida cristã é fácil. Não é. Ela é puxada, o caminho é estreito, mas Jesus prometeu estar com a gente, igreja. Apruma a sua mão, arregaça a sua manga e faz o que Deus te ordenou. Sem reclamar. Sem reclamar. Engole o choro, sem murmurar, para que sejamos como uma geração que brilha no meio de uma geração corrupta. Se Deus quisesse mimimi, Ele comprava um gato gago, igreja. Ele não quer. Deus não quer preguiçoso em sua obra. A gente canta com as crianças. Tem uma obra ainda a ser feita. Uma obra na sua vida, de pregação, de viver a missão, de amar. Você acha que já amou o suficiente? Para, você tem que amar mais. Já perdoou o suficiente? Para, você tem que perdoar mais. Vamos suar a igreja. Vamos falar com o Senhor. Ufa! Ufa! A obra do Senhor está sendo feita em nós e através de nós para o mundo. Que essas palavras encorajem você. E firmem seus joelhos para a glória do Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, o poder, a glória pertencem ao Senhor. E a nossa coragem, a nossa força, vem daquele que não falha. Nós olhamos para trás, para tudo que o Senhor já tem feito na história e no tempo. E ficamos impressionados, Senhor, com a Tua habilidade de prometer e cumprir, com a Tua habilidade de prometer e fazer. Como o Senhor é impressionante, aleluia. O tabernáculo começa no Senhor, é construído pelo Senhor e termina no Senhor. Nós somos apenas mãos, braços, pés, a quem pertence o privilégio e a alegria, Jesus, a alegria de usarmos o nosso tempo, nossas mãos, nossos recursos para construir em prol do Teu reino. Dá-nos a argamassa certa, Senhor, as virtudes do Teu Santo Espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Dá-nos os frutos do Teu Espírito, cultiva em nosso coração, Senhor, por meio da Tua santa palavra. E por meio desse rejunte, desse cimento espiritual, Senhor, a igreja vai se levantando. Vidas vão sendo adicionadas. Os perdidos vão sendo encontrados. Os pródigos vão retornando. E o nome do Senhor vai sendo glorificado.
Senhor, que a missão de fazer discípulos de todas as nações continue, não comece, mas continue em nós e através de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, vamos ficar de pé.